uma grande vantagem de utilizar um mapa de Carnot para simplificar expressões é quando a gente tem as condições irrelevantes, ou seja, as condições don't care. As condições don't care, elas aparecem quando eu estou construindo uma tabela verdade a partir de um projeto e em determinada configuração de entradas, né, para alguns valores de entradas, a minha saída ela pode assumir 0 ou 1 que não vai interferir no meu projeto. Então a gente chama isso de condição irrelevante. Então a gente coloca um X quando a gente constrói isso, porque na hora da gente simplificar a nossa expressão através do mapa de Carnot, o mapa de Carnot vai dizer se é interessante aquela saída ser 0 ou 1 naquele determinado momento. Ok? Então vamos pegar esses dois exemplos aqui e vamos verificar o que acontece. Tá? Primeiro vamos pegar um exemplo aqui para 3 entradas. Então vamos colocar uma configuração de saída aqui. Então olha só, olhando para essa expressão ou para esse mapa, na verdade, eu posso fazer com que esse x seja 0 ou 1. Nesse caso eu tenho 3x. Tá? Como que eu vou decidir se ele vai ser 0 ou 1? Eu tenho que respeitar a regra da simplificação de mapa de Carnot. Eu tenho que fazer o mínimo possível de agrupamentos e que esses agrupamentos eles sejam o maior possível, ou seja, dentro deles eu tenho que colocar o máximo de uns possível, porque quanto mais uns eu colocar, mais variáveis eu consigo eliminar. Então, olhando para esse mapa aqui, ó, nós verificamos que tem 3 uns. Então, eu sou obrigado a agrupar esses uns. Se eu considerar que esse x aqui é 0, eu vou fazer 2 agrupamentos, ó, porque eu faço um agrupamento aqui, uma dupla, e depois eu faço um outro agrupamento aqui. Então isso não é interessante para mim. Agora, se eu considerar que esse x aqui é igual a 1, eu consigo fazer um agrupamento só. Então, olha só, fiz esse agrupamento. Tem esses outros 2x aqui, ó. Eu preciso usá-los? Não, porque eu já consegui agrupar todos os meus uns. Então o interessante é que esses 2x aqui assumam o valor 0. Então eu tenho esse x aqui assumindo o valor 1 e esses outros dois aqui assumindo o valor 0. Para essa condição. Ok? Então para essa condição aqui a gente verifica qual que é a nossa saída. Então vamos lá, vamos olhar para cá, para esse lado aqui primeiro. Eu tenho aqui o A variando, se o A varia, some, então o A vai sumir. E olhando aqui para cima, eu tenho que o B era 0, continuou em 0. O C era 0, passou para 1. Então o C variou também, o C some. Então só sobrou o B. E o B ele vai assumir a forma barrada porque ele não variou assumindo a posição 0. Então a minha saída ela é B barrado. Ok? Agora vamos olhar esse mapa maior aqui, esse mapa de 4 entradas. Primeira coisa, vocês verificam que eu tenho os uns nas quinas. Será que eu posso fazer esse agrupamento? Ou seja, agrupar os uns que estão na quina e considerar esse x aqui igual a 1? Posso, tá? Eu posso fazer isso. Então aqui vai ser um agrupamento onde eu estou montando um quarteto. Esse x aqui é interessante eu usar? Não, porque para usar ele eu teria que fazer mais um agrupamento. E eu quero fazer o mínimo possível de agrupamentos, tá? Ah, professor, mas eu tenho dúvida, eu não sei se eu posso fazer o agrupamento desse jeito. Como que a gente verifica isso? É só verificar se as células são adjacentes. A gente precisa de um agrupamento que possua células adjacentes, né? Então, olha só, vamos olhar esse 1 com esse 1 aqui de baixo. Ó. Eles são adjacentes? Olha só, 0, 0, 1, 0. Opa, o A variou. CD 00, 00. O CD não variou. Então, se variou uma variável só, eu digo que as células são adjacentes. Daqui para cá, 00, 10. Opa, o C variou, o D não variou. 00, 00. O A não variou, o A e o B não variaram. Então, quer dizer que somente o C variou, as células são adjacentes. Daqui para cá, vamos lá. O A e o B, A é 0, B é 0. A em 1, B em 1. Opa, o A variou, mas o B não variou. Olhando para cá, C em 1, D em 0, C em 1, D em 0. Opa, somente o A variou, então as células são adjacentes. Daqui para cá agora. A em 1, B em 0. A em 1, B em 0. Nenhum dos dois variaram. Olhando para cima agora.
C e D em 0, C em 1, D em 0. Opa, só o C variou, então quer dizer que as células são adjacentes. Então a gente pode fazer esse agrupamento sim, tá? Então a gente vai ter só um agrupamento. Então eu considerei esse x aqui igual a 1 e esse outro x aqui igual a 0, ok? Então vamos lá. Como que ficaria a minha saída? Olhando para esse agrupamento inteiro aqui, ó. Vamos olhar para o lado de cá. Quem varia daqui para cá? Aqui era 0, 0, 1, 0. Opa, o A variou. O A passou de 0 para 1. O B não variou. Então o B a gente sabe que ele vai ficar. E ele vai ficar da forma barrada, porque ele se manteve em 0. Ó, cuidado que aqui a gente está no meio termo ainda, hein? Olhando aqui para cima agora, ó. Quem variou? C era 0, passou para 1. O D era 0, continuou em 0. Opa, o C variou, então o C vai sumir. O D não variou, só que ele assumiu a posição 0, então ele fica barrado. Então quer dizer que a nossa saída aqui ela é B barrado, D barrado.